Concurso de professor quiz da BNCC. Vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular BNCC, etapa da educação infantil, ressalta sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Dessa forma, afirma que para as crianças superarem com sucesso os desafios da transição, é indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa com base no que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico, considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na transição da educação infantil para o ensino fundamental. Assinale as aprendizagens não citadas na BNCC nesse campo de experiência. Letra A. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Brincar, cuidar, autonomia e experiência. E aí, professor? Sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra D. Brincar, cuidar, autonomia e experiência. Lembrando que na descrição deste vídeo tem um link com essas questões comentadas, ok? Próxima questão. Joana, professora de educação infantil, atenta à necessidade de atualizar-se e aprimorar o trabalho pedagógico que desenvolve, consultou a Base Nacional Comum Curricular, etapa da educação infantil. Nesse documento, Joana lê os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. De acordo com o referido documento, um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil refere-se a aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural, expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens, identificar e analisar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados do racismo no Brasil e ainda identificar e analisar as políticas oficiais com relação aos povos indígenas, formular perguntas, apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala na participação em discussões sobre temas de interesse da turma e temas controversos, identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos de modo reflexivo, ético e responsável. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra B. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. Próxima questão. Segundo o documento Base Nacional Comum Curricular BNCC, ao longo da educação básica, as crianças e adolescentes passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Assim, a BNCC do Ensino Fundamental, anos iniciais, indica a necessidade de superar as rupturas que ocorrem na passagem entre as etapas da educação básica e entre as duas fases do ensino fundamental. Para tanto, aponta. Letra A. Para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil, valorizando as situações lúdicas de aprendizagem, para o desenvolvimento de um trabalho que se organize segundo planejado pelo professor, que a ação pedagógica deve ter o foco na alfabetização matemática para que as crianças se apropriem do sistema de numeração, que a progressão do conhecimento da criança deve ocorrer pela manutenção das práticas de linguagem utilizadas na educação infantil,
que as mudanças próprias dessa fase da vida implicam a compreensão do educando com singularidades e formações identitárias e culturais próprias. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra A, para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil, valorizando as situações lúdicas de aprendizagem. Próxima questão. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. Além desses aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento na elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas, deve ainda ser consideradas medidas para assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases do ensino fundamental, de modo a promover uma maior integração entre elas. Essa transição se caracteriza por mudanças pedagógicas na estrutura educacional decorrentes principalmente da diferenciação dos componentes curriculares, relação espaço-tempo nas escolas, fase da puberdade em que os alunos se encontram, mudança de escola que geralmente ocorre, modificação sentida pelas famílias. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra A, diferenciação dos componentes curriculares. Próxima questão. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade. Considere as seguintes afirmativas sobre um planejamento com foco na equidade. Reconhece que as necessidades dos estudantes são diferentes, mas considera que não devem ser realizadas práticas pedagógicas inclusivas? Exige um claro compromisso de reverter essa situação da exclusão histórica que marginaliza grupos de pessoas que não puderam estudar ou completar sua escolaridade na idade própria. Requer o compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Não considera que a exclusão dos povos indígenas originários das populações das comunidades remanescentes de quilombos e dos demais afrodescendentes é histórica. E aí, professor, são verdadeiras, são verdadeiras. 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3 ou 3 e 4? Próxima, não, sabe ou não sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra D. 2 e 3 estão corretos. Exige um claro compromisso de reverter essa situação de exclusão histórica que marginaliza grupos e as pessoas que não puderam estudar ou completar sua escolaridade na idade própria. Requer o compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Lembrando que na descrição deste vídeo tem um link com todas essas questões comentadas. Próxima questão. A BNCC categoriza as práticas corporais em 6 unidades temáticas
que aparece ao longo de todo o ensino fundamental. Segundo a base, é fundamental que os alunos tenham contato com o maior número possível de práticas e que todos estejam preparados para acolher a diversidade que representam. A partir dessas experiências, os alunos podem ressignificar a própria cultura. Outro aspecto importante é que os estudantes pensem sobre os valores inerentes às práticas e que possam desenvolver habilidades socioemocionais ao vivenciá-las. São 6 unidades temáticas categorizadas pela BNCC: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, trabalho e consumo e pluralidade cultural. Ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, trabalho e consumo e cultura corporal. Brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Brincadeiras de rua, esporte de combate, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Brincadeiras e jogos, esportes de combate, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. E aí, professor? Sabe ou não sabe? Já decorou? Não decorou a BNCC? Tempo para você! Alternativa correta, letra C. Brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Próxima questão. A Lei de Diretrizes e Bases, no inciso 4 do seu artigo 9º, afirma que cabe à União estabelecer uma colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Nesse artigo, a LDB estabelece a relação entre o que é básico comum e o que é diverso em matéria curricular. Ou seja, as habilidades e interesses são comuns, as atividades são diversas. Os objetivos e planejamentos são comuns, as formações são diversas. Os embasamentos teóricos são comuns, os sistemas são diversos. Os programas e finalidades são comuns, as administrações são diversas. As competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos. E aí, professor? Sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra E de eita, tô acertando tudo. Próxima questão. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a LDB, estabelece em seu artigo 26 que o currículo da educação infantil deve estar contemplado na Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Com a aprovação da BNCC, é correto afirmar que esse documento tem caráter reflexivo, que indica competências para o desenvolvimento da aprendizagem de crianças e adolescentes, opcional, que defende ações normativas e assistencialistas para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, normativo, que indica competências e habilidades no processo de aprendizagem que visam garantir o direito da criança e do adolescente, deliberativo, que defende um conjunto normativo de aprendizagens essenciais para a formação e desenvolvimento de crianças no âmbito escolar, sugestivo, que indica competências e habilidades no processo de aprendizagem de crianças e adolescentes. E aí, professor? E aí, professora? Sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa letra C de coitado de quem errou essa. Normativo, que indica competências e habilidades no processo de aprendizagem que visam garantir o direito da criança e do adolescente. Próxima questão. Todas as crianças têm direito a aprender, a ter a sua identidade reconhecida e valorizada e acessar oportunidades educativas diversificadas, a partir da interação com múltiplas linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes.
É fundamental que redes e escolas se organizem como um espaço de constituição de relações que possam reduzir as profundas desigualdades sociais que caracterizam a sociedade contemporânea, assumindo as identidades das crianças como ponto de partida para o diálogo com a diversidade e com a construção de comunidades e sociedades justas, democráticas e solidárias. A BNCC nomeia este princípio como inclusão, ambiência, equidade, singularidade ou participação. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra C de coitado de você se errou essa daqui. C de equidade. Ah, tá. Olha só. Falar para o pessoal se inscrever nesse canal. Então não se esqueça de se inscrever neste canal. E aí, professor? Já se inscreveu? Não tá curtindo? Não gostou de mim? Ah, Deus tá vendo. Próxima questão. O documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação PNE é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Base Nacional Comum Curricular, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, os referenciais curriculares para a educação nacional. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra B de BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Próxima questão. A Base Nacional Comum Curricular BNCC, em relação ao ensino fundamental anos iniciais, esclarece acerca dos critérios de organização das habilidades a fim de nortear o currículo. Assinale a alternativa correta sobre a organização da BNCC nos currículos escolares. As unidades temáticas presentes na BNCC expressam um arranjo comum que deve ser seguido conforme todas as suas disposições. Os agrupamentos propostos devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos. Apresenta diretrizes para a elaboração de currículos em todo o país. Fornece orientações para a elaboração de currículos em todo o país, adequados aos diferentes contextos, expressando um arranjo possível. Objetiva, por meio da organização das habilidades, assegurar a clareza, a precisão e a explicitação do que se espera que todos os professores ensinem de forma adequada no ensino fundamental. E aí, professor? Tempo! Alternativa correta, letra D de doido. Fornece orientações para a elaboração de currículos em todo o país, adequados aos diferentes contextos, expressando um arranjo possível. Próxima questão. A Lei de Diretrizes e Bases, em seu artigo 26, determina que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Assinale a alternativa correta quanto à estrutura geral da Base Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental. Letra A. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento, áreas de conhecimento, campos de experiências, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Áreas do conhecimento, competências específicas de área, componentes curriculares, competências específicas de componente, unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades, campos de experiências, componentes curriculares, habilidades, unidades temáticas, campos de experiências, componentes curriculares, competências específicas de componente,
unidades temáticas, objetivos de conhecimento e habilidades, campos de experiência, objetivos de conhecimento, competências específicas de área. E aí, professor, decorou ou não decorou a BNCC? Tempo para você! Alternativa letra B. Áreas de conhecimento, competências específicas de área, componentes curriculares, competências específicas de componente, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Próxima questão. Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas do conhecimento. São áreas do conhecimento do ensino fundamental: ciências da natureza, ciências humanas, matemática e educação física e linguagens, ensino religioso e língua portuguesa, ensino religioso e linguagens, língua inglesa e língua portuguesa. E aí, professor? Sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra C de cachorro, ensino religioso e linguagens. Olha só, coloquei aqui para não esquecer. Falar de como baixar mais de 2.000 questões grátis. É o seguinte, no final deste vídeo eu vou colocar lá como você baixar nossas mais de 2.000 questões. Tem muita gente que não sabe como baixar, então eu fiz um tutorialzinho ensinando como baixar as nossas mais de 2.000 questões, tá? Para concurso de professor. E é grátis, tá? Grátis. É grátis. Então, não sai desse vídeo. Assiste até o final para você, se você não baixou, para você aprender como baixar as nossas 2.000 questões. Próxima questão. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, ao ingressar no ensino fundamental, anos iniciais, os alunos vivenciam a transição de uma orientação curricular estruturada por campos de experiência da educação infantil, em que as interações, os jogos e as brincadeiras norteiam o processo de aprendizagem e desenvolvimento, para uma organização curricular estruturada por áreas de conhecimento e componentes curriculares, programas de ensino e projetos multimodais, temas transversais e projetos autorais, salas de aula invertidas e rotação por estação de aprendizagem, aprendizagem baseada em problemas e percursos multiculturais. E aí, professor, tempo! Alternativa correta, letra A, áreas de conhecimento e componentes curriculares. Vamos aproveitar aqui, vamos da questão 15. Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares. A BNCC integra a Política Nacional de Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal. Assinala a alternativa que não se refere a essas ações. Formação de professores, fragmentação das políticas educacionais, avaliação, elaboração de conteúdos educacionais, critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. E aí, professor, sabe ou não? Tempo! A alternativa que não se refere a essas ações é a letra B, fragmentação das políticas educacionais. Agora, veja como baixar mais de 2.000 questões grátis para você se preparar para o concurso de professor. Vamos lá! No link que está na descrição dos nossos vídeos, aí você vai chegar nessa página aqui. Aí está escrito o que aqui? Role a página para chegar nas questões grátis. Você vai fazer o quê?
Você vai rolar a página até chegar nas questões grátis. Aqui, ó, questões grátis. Você pode clicar aqui nesse vermelhinho aqui, ou senão você pode olhar aqui o que você quer. Aí você pode clicar nesse aqui. Você clicando aqui, ó, vai acontecer isso. Aí você vai ser direcionado para isso aqui. Aí você vai aqui colocar seu nome, tá? E vai colocar o seu e-mail. Tem que ter o sobrenome. Aí aqui você coloca o seu celular. Vou colocar um celular. Pronto. Aí você vai clicar aqui, ó, obter gratuitamente. Aí obter gratuitamente. Aqui tá falando, estamos processando seu pagamento. Isso aqui é padrão, tá? Você não vai pagar nada, pelo amor de Deus. É só uma mensagem automática lá do sistema. Aí aqui, ó, questões grátis e tal. Pronto, foi enviado para o e-mail.